Olá, pessoal. Espero que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Estou muito alegre por estar aqui novamente com vocês, buscando um pouco mais de Deus. E nós hoje vamos falar sobre justamente esse estado de estar alegre. Vamos falar sobre a alegria. Hoje é uma quarta-feira, um dia comum de trabalho para a maioria das pessoas que estão em idade economicamente ativa e que desfrutam da bênção de ter uma ocupação remunerada. Nós, infelizmente, passamos por tempos economicamente difíceis e nem todos desfrutam dessa bênção. Mas o que eu percebo é que, apesar do fato de essas pessoas que estão trabalhando hoje terem uma fonte de renda garantida pelo próprio esforço, ainda assim eu vejo muito nas mídias sociais, nas postagens semanais, que a chegada dos dias de folga, da sexta-feira e do fim de semana, são recebidos com especiais manifestações de alegria. Normalmente nós vemos publicações assim: sextou, sabadou, domingou, tendo ao fundo imagens deliciosas de felicidade. Isso são quadros que comumente aparecem nas postagens dos dias em que não é necessário ir ao trabalho. Dias em que a noite não tem hora para terminar e o dia não tem nenhuma pressa de começar. Dias em que se pode dizer que as pessoas se sentem felizes por poderem ir dançar, beber, namorar, participar de festas, enfim, finalmente celebrar a vida com alegria. É nos fins de semana, nas férias e nos feriados que a vida se torna alegre, que a alegria se manifesta na vida das pessoas. Mas é interessante porque essa alegria, ela é vista de uma forma diferente pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ela não tem essa conotação que nós vemos que comumente as pessoas dão a ela. E me chama então especial atenção o que Paulo escreve na carta ao povo hebreu, no capítulo 1 e no verso 9. Quem quiser saber um pouco mais sobre a história do apóstolo Paulo, eu recomendo assistir os vídeos A Bíblia é Confiável 2021 saiu e Liberdade. Eu vou deixar os links aqui em cima para vocês e nesses 3 vídeos eu falo mais um pouco sobre o apóstolo Paulo. Mas enfim, o apóstolo Paulo, ele escreveu várias cartas, dentre elas uma carta aos Hebreus. E justamente no capítulo 1 e no versículo 9, ele diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A mensagem principal de Paulo nesses escritos é mostrar aos que ainda estavam presos pela fidelidade à lei e aos estatutos trazidos por Moisés, que com o nascimento de Jesus Cristo e sua morte na cruz, Deus proveu tanto o sacerdote supremo quanto o sacrifício perfeitos para libertar o mundo do seu pecado. Com Cristo, tudo se tornou novo e melhor do que sob o pacto da lei. No capítulo 1 dessa carta, Paulo aborda justamente essa superioridade de Jesus em relação a qualquer outro ser de existência finita ou infinita, inclusive aos anjos. Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, quer do mundo físico, quer do mundo espiritual. Essa superioridade de Jesus se deve ao fato de que somente Ele possui a santidade plena de Deus. Ele aborrece tudo o que contradiz a vontade divina e ama tudo o que está de acordo com ela. E
E por estar dessa forma ligado ao Pai, o Pai o ungiu com o óleo da alegria. Nós já vimos no vídeo passado, o título era Rússia contra a Ucrânia, onde está Deus, que os judeus eles tinham o costume de derramar óleo sobre a cabeça dos convidados quando estes eram recebidos em suas casas. A unção com óleo ela tinha o objetivo de refrescar o convidado, normalmente exausto da longa caminhada sob o sol, e também de perfumá-lo para a refeição que se seguiria. Era um sinal de hospitalidade e de que o convidado era muito bem-vindo àquela casa. Em suas palavras, então, Paulo nos remete ao versículo 7 do Salmo 45, lá do Antigo Testamento. Paulo, na verdade, praticamente repete as palavras do Salmo 45 no versículo 7, que diz assim: Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. O salmista aqui, ele se refere a uma unção festiva, uma preparação para uma festa de coroação de um rei, talvez de consagração de um sacerdote, ou até mesmo, quem sabe, uma festa onde os noivos iriam se casar. Mas nós percebemos, para além desse significado, que a unção e o conteúdo também do restante do salmo se referem ao Senhor Jesus. Deus ungiu Jesus, isto é, Deus o elegeu e o consagrou para ser o rei exaltado de toda a eternidade. Mas como seria essa unção de Jesus que tem por paralelo a unção com o óleo do povo judeu? Essa unção de Jesus ela é feita por Deus com o óleo da alegria. Essa alegria é o júbilo espiritual que resulta da santidade autêntica. Essa alegria ou gozo a qual Paulo se refere lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, essa alegria é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito Santo agindo em nós. Algo que não depende de forma alguma de qualquer circunstância terrena. Então eu gostaria de refletir com vocês, enumerar algumas coisas que nos transmitem alegria no mundo terreno, nesse mundo, e que com certeza não são classificadas como essa alegria que contém, que está contida nesse óleo de unção que o Espírito Santo nos dá. Por exemplo, essa alegria espiritual é algo que não tem data marcada. Não é como a alegria que sentimos pela chegada do feriado ou do fim de semana e que acaba quando a segunda-feira chega. Essa alegria espiritual, ela não tem uma duração definida, como as férias, que duram 25 ou 30 dias, ao fim dos quais entramos em depressão pela volta à rotina do trabalho. Essa alegria, ela não precisa de estimulantes para ser sentida, como infelizmente é o caso de algumas pessoas que só se sentem felizes ou alegres quando estão ingerindo bebidas alcoólicas. Essa alegria espiritual que vem de Deus, que é fruto do Espírito, ela é algo que independe da situação em que nos encontremos. Como, infelizmente, também acontece com a maioria daqueles que só conseguem se sentir felizes e leves quando tudo corre bem. Mas a primeira dificuldade, eles veem seu mundo emocional desmoronar. Essa alegria do Espírito Santo é algo que não depende de bens materiais, como a felicidade que é proporcionada pelos presentes de Natal, que é momentânea e logo se vai quando o presente se quebra, quando é lançado um modelo novo do presente ou quando a festa acaba.
Essa alegria, ela não é egoísta, não é competitiva nem violenta. Como, por exemplo, a alegria de ver o seu time de futebol ganhar. Esse tipo de alegria pode até acabar em brigas e mortes. Essa alegria que Paulo se refere é a alegria proveniente de uma vida espiritual bem vivida. É a recompensa à santidade. Mas então vocês podem me perguntar, o que podemos fazer para experimentar essa alegria? Qual é a receita para viver com alegria verdadeira? E eu diria a vocês, em primeiro lugar, orar. A oração, ela nos aproxima de Deus e nos aperfeiçoa como seus filhos. A oração acalenta o coração e nos renova as forças. Creio que muitos de vocês já devem ter experimentado uma situação de se fecharem no seu quarto ou em qualquer outro lugar, se ajoelharem, colocarem diante de Deus as suas necessidades e ao sair de lá, saírem mais leves, mais aliviados, renovados em suas forças. A oração, ela é um passo essencial e importante para obter essa alegria espiritual de que Paulo e o salmista nos falam. Um segundo item que eu abordaria com vocês seria ler a palavra de Deus, a Bíblia. Existe uma pesquisa feita por estudiosos que as pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, elas têm uma vida mais feliz. Isso é uma pesquisa verdadeira, existe, e também é verdadeira a resposta que essa pesquisa, o resultado, a conclusão a que chegou essa pesquisa. Se você ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, você com certeza terá uma vida mais feliz do que as pessoas que não leem ou que leem menos. Isso porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é alimento para a nossa alma. E ela nos provê com essa alegria que é fruto do Espírito. No terceiro momento também, eu diria a vocês que para atingir essa alegria é importante praticar o amor, que na verdade é praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus, em síntese, tem a mensagem de amor. E quando nós a colocamos em prática, quando nós praticamos o amor, é liberado no nosso corpo um hormônio chamado ocitocina. Esse é o chamado hormônio da felicidade. Por isso que nós costumamos ouvir aquela frase que dar é melhor do que receber. Porque quando nós damos alguma coisa a alguém ou fazemos o bem a alguma pessoa, nós até nos sentimos flutuando. Nós temos aquela alegria provocada pela liberação desse hormônio que é a ocitocina. Então, orar, ler a palavra de Deus, praticar o amor, são itens essenciais para uma vida alegre. Mas é necessário que nós persistamos nessas 3 ações. A alegria, ela pode ser conquistada somente com a persistência em tomar essas atitudes que mencionamos e outras que também sejam inspiradoras, como ouvir bons louvores, cantar para Deus, tratar as pessoas e os animais com carinho, reunir-se com pessoas que tenham Deus, sua palavra e seu amor como fundamento de suas vidas. Ouvir sobre a palavra de Deus pregada com fidelidade. Enfim, uma série de atitudes que não podem ser largadas de lado ao menor sinal de tristeza, mas nas quais nós devemos perseverar para permitir que, aos poucos, o Espírito Santo vá trabalhando em nós, até ao ponto de não mais precisarmos da alegria finita trazida pelos dias de folga do trabalho ou pelas festas, que muitas vezes até acabam em tristeza. Mas a alegria leve, pura e infinita, que só sentem aqueles em quem o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habita. Ou seja, a verdadeira alegria vem de permitir que o Espírito Santo
habite em nós, porque essa alegria é justamente fruto da habitação e do agir do Espírito Santo. Eu peço a Deus que essa mensagem tenha sido bênção para vocês, tenha agregado bons valores à vida de vocês e principalmente que tenha sido uma indicação de um caminho que leve a uma alegria espiritual, a uma alegria verdadeira, a uma alegria que não é passageira. É isso que eu desejo a todos e que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós.